Comunicação persuasiva. Conceitos e orientações para aumentar a eficácia da sua comunicação. Escrito por José Carlos Carturan Filho. Introdução. Se fôssemos pegar ao pé da letra, a definição de persuasão no dicionário seria: persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. Entretanto, no dia a dia, podemos perceber que persuasão é bem mais do que isso. Aliás, há uma enorme confusão que as pessoas fazem em relação a esta palavra. Muitas pessoas acabam por confundir persuasão com manipulação. Sim, trata-se de uma sutileza a diferença entre ambas. Mas essa diferença existe. Aliás, existem diferenças entre argumentar, convencer, persuadir, influenciar e manipular. Todos os conceitos fazem parte da retórica de nossos padrões de comunicação e estão quase que umbilicalmente conectados. Em suma, é muito tênue a linha que separa uns dos outros e muitas vezes utilizamos mais de uma modalidade ao mesmo tempo. Para que possamos entender melhor os conceitos, fique atento. Argumentar. Expor pontos de vista, objetivando análise do interlocutor, mudança de comportamento ou mudança de atitude. Influenciar. Gerar ação no interlocutor, convencendo ou persuadindo. Manipular. Dominar por meio de convencimento, persuasão, argumentação ou influência. Normalmente a questão ética é abandonada. Convencer. Vencer por meio de argumentação. Dar argumentos lógicos ou racionais. Persuadir. Deriva do latim persuadere, aconselhar. Utilizar-se argumentos emocionais, apelar-se aos sentimentos, provoca-se sensações, levando em consideração o sentimento do outro. Percebeu? A linha é muito tênue, não é? Muitas vezes achamos que estamos sendo persuasivos, quando na realidade estamos sendo manipuladores. Portanto, fique bem atento. Mas, como dissemos anteriormente, persuadir é muito mais do que dar argumentos emocionais que levem o indivíduo à decisão ou falar com eloquência. Para persuadir verdadeiramente, devemos perceber nuances dentro dos processos de comunicação, relacionamentos e negociação. Então, seguem algumas dicas para que tenha informações que podem se transformar em ferramentas práticas para seu uso no dia a dia. Desejo que seja muito proveitoso a você. Capítulo 1. Conheça modelos mentais. Pois bem, mas o que são modelos mentais? Com base nas informações que recebemos do meio pelos nossos sistemas representacionais, visão, audição, tato, paladar e olfato, vamos criando e vivemos a realidade que nosso cérebro cria a partir de percepções do mundo exterior. A riqueza das informações do mundo exterior é extremamente grande e proporciona inúmeras interpretações para nosso sistema nervoso. Com isso, vamos formando os nossos modelos mentais. A nossa maneira de perceber o mundo. Quando temos contato com o mapa, daqueles que muitos de nós estudamos no Atlas Geográfico Escolar, lembra-se disso, sempre se dá uma ênfase maior a determinado aspecto que se deseja representar. Em mapas onde o foco são as capitais dos estados, por exemplo, não se dá ênfase ao relevo ou às bacias hidrográficas. Assim, representamos os fatos de acordo com a nossa estratégia de realidade, ou seja, baseados nas nossas experiências em nosso modelo de mundo, nosso mapa. O modelo mental é apenas uma representação da realidade do mundo, e não o mundo em si. Captamos informações no mundo externo pelos nossos órgãos dos sentidos, filtramos um grande número de informações, tornando-as aceitáveis para nós, segundo nossas crenças, valores, pressuposições, entre outros fatores. Se tivéssemos um dentista, um advogado e um arquiteto para nos explicar como funciona um telefone celular, por exemplo, teríamos 3 tipos diferentes de descrição, com enfoques diferentes, dependendo dos pontos mais relevantes para cada uma destas pessoas. Desta forma, o mesmo fato, o mesmo mundo externo é visto e entendido diferentemente por 3 pessoas diferentes, onde a percepção de cada um é fruto da experiência pessoal na utilização do equipamento. Nossas crenças, valores, profissão, educação, cultura, interesses, memórias, experiências anteriores, agem como filtros das experiências que extraímos do mundo exterior. Capítulo 2. Pratique empatia. Há uma máxima, quase um clichê, de que praticar empatia é colocar-se no lugar do outro. E isso está correto. Ao menos,
parcialmente correto. O que acontece muitas vezes é que pessoas procuram praticar empatia, mas ainda permanecem muito presas a seus modelos mentais. Como vimos anteriormente, modelos mentais são diferentes, as representações que as pessoas fazem do mundo são distintas. Logo, praticar empatia, mais do que se colocar no lugar do outro, seria se colocar no lugar do outro, do jeito do outro. Isso mesmo. Para praticarmos a real empatia, devemos entender verdadeiramente como o outro pensa, como o outro interpreta o mundo. Ou, ao menos devemos buscar algumas nuances desta maneira que o outro tem de ver o mundo. Isso está exposto de modo explícito ou implícito no jeito de ser da outra pessoa. Por meio de suas palavras, linguagem corporal e gestos, tom de voz, a outra pessoa está constantemente nos dando indícios sobre como ela é, o que ela pensa e também sobre qual tem sido o impacto de nossa comunicação em relação a isto. Ou seja, se estamos conseguindo atender a este jeito dela pensar, agir, ver as coisas, sentir o mundo. Mas, para que consigamos verdadeiramente compreender rapidamente estes sinais que a outra pessoa nos transmite, é imperativo que você se colocar no lugar do outro, do jeito do outro. Capítulo 3. Tenha foco no outro. Sempre, sempre. Só conseguiremos praticar a real empatia se estivermos focados verdadeiramente no outro. No seu modelo mental, sua linguagem corporal, em suas expectativas, nos seus anseios, nos benefícios que nossos serviços, produtos ou nós mesmos podemos gerar a esta pessoa. Tenha paciência para ouvir, seja cordial ao falar, atencioso na tratativa, gentil na colocação das palavras. Parece muito desafiador, não é? E é realmente um grande desafio. Muitas vezes estamos tão focados em nossos objetivos, em nosso tempo, nossas tarefas, que sequer conseguimos dar a atenção necessária às pessoas. Quando conseguimos realmente gerar este contexto, acabamos naturalmente favorecendo as relações. E por consequência passamos a ser reconhecidos como pessoas que possuem verdadeiro interesse em outras pessoas. E além disso, é necessário que você torne-se um bom comunicador. Capítulo 4. Torne-se um bom comunicador. Eis um grande desafio. Comunicar-se. Comunicar-se bem. Comunicar-se persuasivamente. E para que isto aconteça, é fundamental que você compreenda que comunicação é fazer fluir a mensagem a um interlocutor, de modo a obter deste interlocutor uma resposta adequada à mensagem emitida. Logo, podemos deduzir que não importa a sua intenção ao emitir a mensagem. O que importa é a resposta obtida. Portanto, mesmo que tenha tido uma maravilhosa intenção ao promover a comunicação, o que vale mesmo é como a outra pessoa reagiu à mensagem que chegou até ela. A responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Um bom comunicador consegue reter a atenção de seu interlocutor e criar representações no modelo mental deste interlocutor, de modo a fazer com que a mensagem seja compreendida. Além disso, é essencial que saibamos que um processo de comunicação envolve 4 variáveis, a saber: primeira variável, o emissor. A pessoa que emite a mensagem. Seu estado de humor, nível de conhecimento. Habilidades inerentes para explanar a mensagem. Segunda variável, o receptor. Para quem estou falando? Quem é essa pessoa? Que grupo é este? A qual classe? Profissional, faixa etária, cultural, religiosa, pertencem? A mesma mensagem precisa ser passada de modo diferente para receptores diferentes. Terceira variável, a mensagem. Qual é a mensagem em si? O que precisa ser passado? Qual é a resposta que deve ser obtida deste interlocutor? Quarta variável, o contexto. Qual é o contexto? Social, econômico, cultural? Estamos em uma empresa ou em um café? Qual o momento que o mercado passa? Capítulo 5. Escute atentamente. Se comunicar-se bem já é um desafio, este é um desafio que deixaria até Hércules receoso: escutar. Costumo brincar que normalmente ministramos cursos de oratória, mas seria interessante um curso de escutatória. As pessoas têm bastante dificuldades em ouvir. E lembre-se, este item está diretamente ligado a ter foco no outro. Se você negligencia o capítulo 2, fatalmente terá dificuldades neste item 4. Preste atenção no outro, em suas palavras, em seu tom de voz, na sua linguagem corporal, nas sutilezas da comunicação,
nas coisas ditas nas entrelinhas. Peter Drucker, um dos pais da gestão moderna, dizia: o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Para tal objetivo, é muito importante que consiga reter a atenção ao que o outro diz. Por mais que isso pareça uma ambiguidade, ter foco no outro e escutar atentamente pode interferir significativamente em seu processo de comunicação persuasiva. E para isso, pratique o item do capítulo seguinte. Capítulo 6. Pratique rapport. Quando falamos em comunicação, podemos dividi-la em interpessoal e intrapessoal. A comunicação interpessoal é a forma pela qual nos comunicamos com o mundo, expomos nossas ideias e anseios. É a forma pela qual nos relacionamos com outras pessoas. A forma como nos expressamos está intimamente ligada ao nosso estado interior e como estamos nos sentindo, nosso estado emocional. No processo de comunicação com os outros, foi verificado que as palavras são responsáveis por 7% no entendimento da mensagem, a entonação da voz por 38% e as comunicações não verbal, corporal e facial por 55%. Com estes recursos, a arte da boa comunicação está em se criar na mente da outra pessoa o conteúdo que se deseja comunicar. Como as imagens têm um poder de influência bastante significativo na compreensão, quanto maior nossa capacidade de detalhar a informação para a formação de imagens na mente do outro, melhor será a qualidade de nossa comunicação. Faça espelhamento. O rapport é a técnica que permite sincronizar vários canais de comunicação, fazendo com que a pessoa com quem você fala goste de você, pois você se torna parecido com ela no aspecto da forma como se comunica. O rapport é a melhor ferramenta para adquirir confiança, pois é baseado na concordância. Pode ser verbal, gestual, por ritmo e tom de voz e até pela respiração. Rapport não é confiança, e sim um veículo para obtê-la por meio da minimização das diferenças e da maximização das similaridades. E para isso são necessárias muita atenção, discrição, elegância e sutileza e ter a percepção adequada de aspectos do comportamento da outra pessoa, permitindo que você foque suas percepções para o modelo de realidade dela. Então, se comunique de modo a ser mais agradável e familiar aos padrões detectados nesta outra pessoa. Espelhar é buscar se comportar de modo similar ao que a outra pessoa se comporta. Espelhamento não é imitação. O segredo do rapport por espelhamento está na elegância e sutileza. Uma das técnicas mais eficazes para se tornar persuasivo em sua comunicação é praticar espelhamento. É possível acompanhar os movimentos que a outra pessoa faz com os braços usando pequenos movimentos das mãos, ou seus movimentos corporais com movimentos leves da cabeça. A reprodução da respiração é uma maneira muito eficaz de se obter tal espelhamento, pois entramos no ritmo fisiológico da pessoa. Na comunicação verbal podemos estabelecer rapport por meio das qualidades vocais, tom, volume, ritmo, etc., frases repetidas, estado interno, reconhecendo na pessoa o seu estado interno. Na comunicação não verbal, podemos estabelecer rapport nas expressões faciais, postura, posição do corpo, espelhamento cruzado e respiração. Em suma, o rapport, principalmente via espelhamento, permite que os outros tenham a impressão de que somos parecidos com eles. E este simples fato faz com que as pessoas intensifiquem o nível de confiança e credibilidade em relação a nós. Capítulo 7. Use perguntas poderosas. Aqui reside um grande dilema: perguntar. Talvez você esteja se perguntando, por que isso seria um dilema? Simples. Pelo fato de sermos desde cedo doutrinados a não perguntar. Quando perguntamos algo em casa, geralmente somos reprimidos. Mais ou menos como: é assim porque eu quero que seja assim. E ponto final. Na escola, normalmente a mesma coisa. Aprendemos desde cedo que é bem melhor ficarmos quietos. Seja pela pouca paciência de alguns professores em responder ou pela imensa chance de sermos ironizados, estou sendo bem otimista neste caso, pelos colegas. Perceba, não estou fazendo juízo de valor, apenas mencionando um fato. Quase uma regra, infelizmente. Tanto é verdade que alguns problemas poderiam ser resolvidos antes mesmo de acontecerem se simplesmente perguntássemos. Duvida? Retrabalho, por exemplo. Quantos valiosos reais seriam poupados? Quanto tempo poderíamos ganhar se antes de fazer algo errado as pessoas perguntassem o que, como, por quê, para que e para quando deveriam fazer as coisas? Bem, sendo bem objetivo, é apenas por meio das perguntas que conseguiremos reconhecer modelos mentais, entender como o outro verdadeiramente funciona. Então,
Teríamos mais facilidade em obter empatia, praticar rapport e rapidamente nos alinharmos ao contexto da outra pessoa ou de um grupo. As perguntas poderosas são aquelas que rapidamente trazem a nós as informações necessárias para entrarmos no mundo do nosso interlocutor. Não basta perguntar. É necessário que sejam feitas as perguntas certas. O processo de coaching ajuda bastante nisso. Para que tenha uma ideia, em nossas formações, fornecemos aos coaches um menu com 511 perguntas que podem ser utilizadas em qualquer situação. Como dica prática, evite logo de cara perguntar: por quê? E muito provavelmente você está aí se perguntando: por quê? Simples. Esta pergunta ativa compartimentos de nossa mente que trazem justificativas ou desculpas. E antes que você me diga que esta pergunta, por quê, é a base de diversos conceitos, metodologias e sistemas de melhoria ao redor do mundo, me permita lembrar que, em relação a esta realidade, principalmente industrial, nós estamos falando de processos. Quando falamos de pessoas, vá por mim, faça a pergunta certa e evite ao máximo por quê. Capítulo 08. Seja congruente e firme compromissos. Nada pode ser mais persuasivo do que a sua congruência. O que é isto? Talvez um primo rico da coerência. Congruência, por definição, significa correspondência ou conformidade, igualdade ou exatidão ao objetivo que se pretende alcançar, semelhança entre as partes de um todo, coesão, harmonia. De modo mais direto, isto está diretamente ligado ao modo como fazemos as coisas. Se conseguimos colocar em prática aquilo que pregamos. Se somos capazes de cumprir os compromissos a que nos propusemos a cumprir. Sim, é uma batalha diária, certamente. Mas, poucas coisas podem ser mais persuasivas do que essa. Aquela máxima que é pelo exemplo que as coisas se consolidam, tem estreito vínculo com a persuasão. Isso gera credibilidade, confiança, sintonia, sinergia. O contrário também é verdadeiro. Esteja apenas atento à diferença entre os compromissos que você se dispôs a cumprir e aqueles que as pessoas esperam que você cumpra. Às vezes, a distância entre estes dois pontos pode ser enorme. Mas, não importa. Você será julgado pelas expectativas dos outros. Portanto, fique bem atento. Capítulo 9. Tenha foco em benefícios. O ser humano atua com base em duas forças predominantes: busca do prazer e fuga da dor. Se você preferir, medo e desejo. Logo, para que você consiga se comunicar de modo realmente persuasivo, é essencial que consiga fazer com que seu interlocutor perceba que, de alguma forma, você pode gerar benefícios a ele, busca do prazer, ou ajudar com que ele resolva os problemas que tem, fuga da dor. Para isso, não adianta focar em características, em informações irrelevantes. É essencial que você consiga mostrar a ele quais benefícios terá ao manter contato, relacionamento ou negociação com você. No caso de estarmos falando de um produto ou serviço, destaque os principais benefícios que o cliente terá na utilização do produto ou serviço. Faça com que ele se imagine no futuro, usufruindo dos benefícios e tendo seu prazer alcançado ou suas dores curadas. Guarde uma máxima consigo: a imaginação é muito mais poderosa que a força de vontade. Portanto, se conseguir fazer com que seu interlocutor crie imagens mentais daquilo que você está falando, fatalmente conseguirá ser persuasivo. Capítulo 10. Usar reciprocidade. Tecnicamente, a palavra reciprocidade provém do latim reciprocitas, que significa correspondência mútua de uma pessoa ou coisa em relação a outra. Algo como uma compensação ou restituição. De modo bem objetivo, primeiro conceda algo a alguém. E indiretamente, cria-se a chance de o outro sentir-se na responsabilidade de retribuir a você. E se você estiver achando isso maquiavélico demais, lembre-se, por enquanto, não faça juízo de valor. Até porque, somos submetidos a isso o tempo todo. Aliás, você faz isso muitas vezes. Somos submetidos a isso o tempo inteiro. Por meio de propagandas, brindes, descontos, benefícios concedidos, condições diferenciadas para a compra, dentre outros. Bem, em relação a você, vamos lá. Mas, seja sincero, ok? Já saiu com um amigo ou amiga, porque posteriormente, precisaria da ajuda ou companhia dele. Ou levou sua esposa, namorada ao shopping para livrar a barra do futebol durante a semana. O contrário também, viu? Já baixou a guarda com o futebol, até liberou um churrasquinho pós-partida, porque convidaria o marido, namorado para almoçar na casa da sogra no domingo? É disso que estou falando.
Isso que acabamos fazendo, muitas vezes sem nenhum real interesse, de verdade, acaba criando para a maioria das pessoas um vínculo de reciprocidade. As pessoas tendem a retribuir a gentileza ou guardam, nem todos, eu sei, aquilo que foi feito. E podem restituir você depois, de algum modo. É algo natural do ser humano. Ou seja, você já foi persuasivo, sem saber. Lembre-se de um detalhe importante que diferencia persuadir de manipular. Se fez isso propositadamente e deixou de lado a questão ética ou não se preocupou verdadeiramente com a outra pessoa, você não foi persuasivo. Foi manipulador. Capítulo 11. Use também o conceito de aprovação social. Há mecanismos de comportamento que possuímos que derivam de nossos ancestrais. Foram padrões que ao longo do tempo se tornaram essenciais para que pudéssemos conviver em sociedade. Duvida disto? Basta olhar em relação às tendências da moda ou à música de sucesso no momento ou ainda sobre as linhas de raciocínio predominantes em grupos. Ainda não está certo disso? Então me diga quantas vezes ao fazer uma compra pela internet você foi lá verificar os comentários de pessoas que já haviam adquirido tal produto? Muito provavelmente pessoas desconhecidas a você. Viu só? A isso damos o nome de aprovação social. Seria mais ou menos o seguinte: se todo mundo faz ou quer isso, é porque deve ser muito bacana. Lógico que sabemos que as coisas não são tão simples assim, mas é algo inerente ao ser humano. As pessoas têm tendência a seguir os outros quando elas não têm informação suficiente para tomar uma decisão por conta própria. São gatilhos mentais que influenciam em grande parte das nossas decisões mais incertas. Ao aplicar essa técnica, você vai dizer a seu cliente que outras pessoas estão usando e aprovando os produtos. Se tiver provas, dados, estatísticas, melhor ainda. Resumidamente, além de você se tornar um comunicador persuasivo, dados, pesquisas, estatísticas e principalmente outras pessoas, ainda mais se forem da confiança do seu interlocutor, podem ser persuasivos por você. Conclusão. Viu só? Não é tão difícil, não é mesmo? Logicamente, há muito a se debater sobre o tema. Nosso interesse foi apenas o de despertar a sua atenção para este assunto tão importante e atual. E mais do que isso, fornecer-lhe dicas práticas para que você possa usar isso verdadeiramente em seu cotidiano. Cada uma das dicas é preciosa e, caso utilizadas como um conjunto, podem ter um impacto realmente surpreendente em seus relacionamentos, na comunicação, suas negociações, liderança, trabalho em equipe e em tantos outros contextos que estamos inseridos o tempo todo. Obrigado por assistir ao nosso conteúdo. Se você gostou, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Inscreva-se em nosso canal e lembre-se de clicar no sininho para receber notificações sobre novos conteúdos.